cumprimentar o professor Paulo Pires, que vem falar de vida mais humana, neste desafio da inteireza entre a plenitude e o limite, que é uma frase toda ela extraordinária, que me faz lembrar, e que gostava de trazer este presente aqui ao Paulo Pires, uma frase muito bonita de João Paulo II, que dizia de nós todos: feitos para o infinito, mas limitados pelo finito. Não é? Presos não, disparado. Feitos para o infinito e limitados pelo finito. E à luz desta frase também gostava que... O professor Paulo Pires é professor universitário, mestre em filosofia, curador de arte, ensaísta e foi escolhido recentemente pelo governo anterior e mantém-se neste para implementar no país o Plano Nacional das Artes. Portanto, é um homem das artes. E também me faz lembrar o que o Bento XVI dizia, nos disse no encontro, quando veio a Portugal no encontro com os homens da cultura: fazei da vossa vida um lugar de beleza. E fazendo da vida um lugar de beleza, a arte interessa. Mas passo a palavra ao Paulo Pires. O título, belo, como dizia a Margarida, foi dado pela organização e, portanto, não depende de mim e ajuda, aliás, a pensar a estrutura deste encontro, a começar por essa experiência do humano e depois avançar noutras direções mais relacionadas com o próprio cristianismo e a experiência religiosa. Mas é esta experiência do humano onde eu me quero cingir e trabalhar convosco. Esta ideia do que é isso de uma vida mais humana, como coloca o título, e perceber nela essa relação entre a plenitude e os limites. O que é isso de ser inteiro? O que é ser um humano, um homem, uma mulher inteiro? E a questão dos limites, ou o problema dos limites, coloca-se logo à linguagem. Porque quando falamos do humano, falamos de quê? Não é? De que é que estamos a falar? Michel Foucault, por exemplo, nas Palavras e as Coisas, tem uma afirmação que parece extremamente radical, mas que nos faz pensar e dá que pensar o que é extraordinário, que é: o humano é uma invenção recente. O humano, como conceito, é uma invenção recente na história da humanidade. E tal como foi inventado, também pode desaparecer. Porque o que é que nós definimos como humano? E o que definirmos como humano vai ajudar-nos a pensar também sobre qual o sentido dessa própria existência humana, mas também sobre o que queremos fazer e para onde queremos caminhar, enquanto comunidade humana. E essa reflexão sobre o humano levanta logo imensas questões, porque nós definimos o homem, desde muito cedo aprendemos a defini-lo como animal racional, mas é isso um humano? Ou seja, aquilo que nós queremos definir como humano é o animal racional, o Homo sapiens, é isso um humano? E tudo o que fica fora dessa definição, que tem a ver com o sermos homens e mulheres de sentidos, portanto, a questão da percepção e da sensibilidade, a questão das emoções e dos afetos, a questão do inconsciente, e a questão do irracional no humano, onde é que fica nessa definição de homem, animal, racional? Portanto, chega-nos definir o humano como animal racional. Também outra definição tentada no século XX, homo ludens, o homem que brinca, o animal que brinca, o lúdico como determinante e definitivo, no sentido de que dá uma definição do que é o humano. Essa experiência do lúdico ultrapassa em muito a experiência, se bem que percebem, do racional. E, lembrando ainda ao racional, pensamos imediatamente nos ataques que à racionalidade. Os ataques que à racionalidade foram feitos durante o século XX e que é importante nunca esquecer, mas lembramos também de Alberto Caeiro e do ódio à filosofia, porque a filosofia não permitia ver as coisas. Não é? E voltarei aí ainda. Temos então uma outra tentativa de definição já no século XX, também, Ernst Cassirer define o homem como animal não racional apenas, mas animal simbólico, diz ele.
Aquilo que caracteriza o homem é essa dimensão da experiência simbólica. Aí então podemos enquadrar toda a experiência da religião, que ultrapassa a racionalidade, não chega a pensar a religião a partir do racional, da mesma maneira que a experiência da arte, da dimensão estética da experiência humana, tal como a dimensão do lúdico que há pouco referia. Não deixando de lado essa, mais do que ponto de partida, desejo de chegada de um sentido da existência humana e, portanto, aí da racionalidade. Portanto, logo o primeiro ponto que gostava de deixar claro é que os limites que temos enquanto humanos estão na própria linguagem com que tentamos nos definir. E esse limite, logo na palavra humano e na tentativa da sua definição. Porque não se esqueçam que até essa noção é uma abstração. Não existe o humano. Existem, depois podemos dizer, humanos. Homens, mulheres. Mas o humano, não sabemos o que isso é. Até também nesse sentido, podíamos perceber como é tão difícil pensar o humano, ou diferente pensar o humano aqui, na Europa, com a tradição e a história que temos, e não podemos esquecer que a própria noção de sujeito, tal como nós a concebemos, tem uma história. Como diria Foucault em relação à noção de homem ou de humano, há uma história por trás disso. Tão difícil, por exemplo, de o conceber em relação ao olhar que, por exemplo, os indígenas, ou alguns indígenas e povos indígenas brasileiros têm sobre o que é o eu. Onde, por exemplo, a noção de eu, que nós continuamente usamos, e que eu agora vou voltar a repetir, continuamente usamos não existe. Não é? Ou seja, que estrutura simbólica é essa? Que rede simbólica, que sistema simbólico é esse, onde a palavra eu não existe? E conseguimos nós compreender esse outro que não usa a palavra eu? Há dias no Brasil contavam-me que uma amiga que trabalha com índios brasileiros, que ela, na comunidade indígena, tem dezenas de nomes. Eu perguntava como dezenas de nomes. É porque para os indígenas o nome não é a noção da identidade que nós estamos habituados a pensar. E, portanto, ela tem um nome consoante o sítio, o lugar, a ação que está a desenvolver. E vai mudando de nome consoante lhe chamam, porque o nome não é dela, o nome é-lhe dado por outros. Esta comunidade não pode, obviamente, pensar o humano da mesma maneira que nós pensamos o humano. E nós temos de estar atentos também a essa diferença cultural que me parece fundamental. O que é isso de ser inteiro dentro desta comunidade indígena ou aqui, em Santarém, hoje? Permitam-me, então, que, levantando esta questão de uma espécie de desconfiança sobre a própria linguagem, coloque essa questão do limite já em cima da mesa. Depois de desconfiarem de mim, e peço-vos isso, e do que estou aqui a dizer, e ponham-no em causa, e por isso espero que haja perguntas e muitas dúvidas, porque o meu lugar de fala não é o mesmo de cada um de vós. Eu gostei imenso, agora nesta última visita ao Brasil, de ouvir repetidamente quem fazia conferências ou quem estava a dar uma aula dizer: o meu lugar de fala é este. E o que é o meu lugar de fala? É, no fundo, sublinhar esse ponto de vista único, que é o do conferencista, é o da pessoa que está a falar, que não tem a verdade absoluta nem a deseja ter e, portanto, tem a consciência do seu lugar de fala. De onde é que está a falar? E permitam-me que vos oriente nesse lugar de fala. O meu lugar de fala o ponto de partida é a filosofia, portanto, não a sabedoria, mas o desejo dela. E tenho aqui, hoje a escutar-me, e por isso parece assim uma espécie de exame, dois dos meus grandes mestres, a professora Isabel Renaud e o professor Michel Renaud. Portanto, é assim uma espécie de estar a passar um exame, porque muito do que vos vou aqui dizer aprendi com eles e deles. O meu lugar de fala é a filosofia. O meu lugar de fala é uma filosofia que se cruzou e que encontrou também uma forma de se materializar na relação com a arte e os objetos artísticos.
Descobri, a determinada altura, que uma das possibilidades que tinha era pensar e fazer outros pensarem, sentir e fazer outros sentirem, a partir do dispositivo que nós chamamos exposição. A exposição como uma forma de ensaio filosófico. E foi um caminho que fiz até agora, então, mais recentemente, e esse é também o meu lugar de fala, ser o Comissário do Plano Nacional das Artes, e isso vai influenciar, obviamente, o que vos vou dizer. Porque um dos aspectos que gostava aqui de sublinhar é que nós podemos aprender da arte e dos artistas muitíssimo. E não apenas coisas que nos são externas, mas sobre nós próprios. Paul Ricoeur, um filósofo que muito estudei com o professor Michel Queneau, Paul Ricoeur dilo de uma forma brilhante em relação à literatura. Um grande livro, aquilo que faz ao leitor é abrir possibilidades de si que ele, antes de o ler, não tinha. Abrir possibilidades de si. Ou seja, o que a arte nos faz é abrir possibilidades de nós que nós, ao início, antes de nos encontrarmos com ela, não tínhamos. E, portanto, há formas de vida que a arte e os artistas, eu estou a pensar em particular agora nos do século XX e XXI, abriram e abrem, e nos podem abrir, que vou convocar, e, portanto, vou trazer para esta conversa esse meu lugar também, que é o de compreender, como dizia a Sofia de Mello Breiner na Constituinte, que a cultura não é ou não serve para enfeitar a vida, mas para a transformar. E esse é um ponto de partida que eu gostava que ficasse muito claro. A cultura, e agora a pensar do ponto de vista, a arte, não existe para enfeitar a vida, como se fosse decorativa, mais uma decoração da existência, mas a cultura existe para a transformar. E é nesse sentido transformador que me interessa pensar a relação com a arte. Nesse sentido, a arte, se pensarem bem, ativa esta inteireza do humano. Ao objeto artístico, ou na nossa relação com o objeto artístico, não serve apenas pensarmos numa espécie de repartição do humano. Não serve apenas os sentidos e a sensibilidade, como não serve apenas a racionalidade, como não serve apenas a emoção. É no cruzamento disso tudo que a relação com a arte nos convoca. É para o cruzamento disso tudo que a relação com a arte nos convoca. Ou seja, há uma ativação de todas essas potencialidades do humano na relação com o objeto artístico. Portanto, faz-nos pensar, faz-nos sentir, obriga-nos a olhar, e portanto há qualquer coisa que tem a ver com o caráter que me interessava também agora desenvolver da atenção que os objetos artísticos e que a relação com eles imprime no homem. Ou seja, abre-se na nossa relação com a arte uma consciência do que é ser humano que agora gostava de pensar convosco. Portanto, o primeiro ponto que gostava de ver convosco nesta relação, podemos chamar contemplativa com o objeto artístico, é a formação da atenção. Ou seja, a atenção é a criadora do mundo. O mundo existe pela atenção que lhe damos. E nesse sentido, esta definição de mundo, que mais à frente vou voltar a ela, não é a do planeta ou a da Terra, mas a de um horizonte de possibilidades que cada um de nós tem e que é diferente do outro que está ao lado. Esta consciência de que o mundo, como horizonte de possibilidades, é íntimo e que, por outro lado, como vou tentar explicar, só existe porque vivemos em comunidade, a própria experiência artística nos dá a compreender e a entender. Como? Convocando, por exemplo, e logo imediatamente o corpo. As obras, mesmo aquelas obras que nós chamamos conceptuais, são obras que exigem a presença do corpo e do corpo em contacto direto, em relação direta. Portanto, do corpo presente. Essa experiência do corpo presente em relação com a obra é fundamental, porque, na verdade, nós não lidamos com uma obra a partir da reprodução dela. Não é? Uma obra só pode ser experimentada, de facto, nessa relação direta. A representação da obra é outra coisa. E quando lidamos com a representação da obra, não é com a obra que estamos a lidar.
Portanto, essa experiência de estarmos presentes diante da obra é qualquer coisa já que para o humano é determinante. Essa experiência da presença, essa experiência do ser corpo também, em que os sentidos estão ativados. Portanto, há uma ativação dessa consciência humana de ser corpo, que não ter um corpo, mas ser corpo, que é fundamental e que a obra de arte ajuda logo a pensar e a experimentar. Porque não é apenas uma questão de pensamento, é uma questão de experiência. E essa diferença entre o pensar e a experiência pode ser aqui determinante quando pensamos e quando estamos a refletir sobre o que é uma obra de arte e o que é o humano diante de uma obra de arte. Portanto, recusar a passagem imediata para o intelectual, para o conceptual, para o racional. Se tiveram as mesmas experiências que eu, por exemplo, ao nível escolar, a primeira pergunta que nos faziam depois de lermos um texto ou de vermos uma obra de arte é: então, diga lá o que é que pensou diante de? E nunca, ou poucas vezes, o que é que sentiu diante de? Porque rapidamente nós percebemos como o nosso sistema educativo, o nosso sistema de ensino, passa por cima do sentir para a racionalidade. E por isso compreendemos bem porque é que Alberto Queiro punha em causa a filosofia e essa metafísica que era estar doente dos olhos, como ele escrevia, não é? Ou seja, a filosofia é uma doença porque não nos permite ver o que está à frente dos olhos. E como percebia Goethe e Wittgenstein, sublinharam várias vezes, o mais difícil de ver é o que está à frente dos olhos. Porque nós deixamos, por causa de todos os enredos, todas as redes conceptuais, simbólicas em que nos envolvemos, todos os preconceitos em que nos envolvemos, deixamos de ver mesmo o que está à frente dos olhos. Recusar essa passagem é uma exigência das obras de arte. Ou seja, a obra obriga-nos a contemplar isso que está diante dos olhos e não passar diretamente para a ideia. Não passar diretamente para um conceito. E nessa contemplação, como há pouco sublinhava em relação a Nietzsche, por exemplo, mas uma grande filósofa e mística francesa, Simone Weil, ajudou a compreender, nesta ideia de formação da atenção. A Simone Weil dizia que a metodologia que nós devíamos usar em relação aos fenómenos, para os conhecer, e agora, claramente uma passagem que nós podemos fazer das obras de arte para esta questão dos fenómenos, qualquer fenómeno, a metodologia que nós devíamos usar era essa da atenção. Olhar, 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 até que alguma coisa jorre. Ou seja, o contemplar implica uma espera. O contemplar implica não colocarmos sobre o objeto que estamos a contemplar a nossa armadura conceptual já muito pré-definida e segura. O contemplar implica deixar que seja a coisa a revelar-se e não nós colocarmos as nossas ideias sobre a coisa, não lançarmos a nossa rede conceptual sobre a coisa. É mais seguro lançarmos a rede, ficamos contentes, mas não é a verdade. E a relação com a obra de arte ensina-nos isso. Antes de passarmos a uma conceptualização segura e fechada, e se calhar tirando-nos sempre o tapete em relação a essa conceptualização segura e fechada, as obras de arte tiram-nos o tapete. As obras de arte devem-nos desequilibrar para voltar a reequilibrar. Portanto, a relação com a obra de arte deve ser essa do desafio mais do que o da certeza. E isso é fundamental em relação a compreendermos o que é o humano e a percebermos como a atenção humana parte precisamente desse desafio em relação ao mundo. Não da certeza, mas da incerteza e de saber lidar com a incerteza. Aprendermos a lidar com ela. E não só com a segurança das nossas estruturas, sistemas que facilmente asseguram a realidade, ou nos parecem fazer assegurar a realidade, mas não é a verdade. Essa realidade com que lidamos pode não ser a verdade. Portanto, esse primeiro ponto de esperar que alguma coisa jorre é uma espécie de metodologia da contemplação, metodologia da atenção. Esperar. Lidar com a coisa e não com as ideias que nós temos sobre ela. O que implica também, se pensarem bem, de sabermos lidar connosco próprios e com o que desconhecemos
sentimos, experimentamos. Portanto, o lidar com um objeto, e neste caso um objeto artístico, implica também, como espécie de ressalto, aprendemos a lidar connosco próprios e com, por exemplo, a confusão. Diante de uma obra de arte, não perceber logo tudo imediatamente. Ou então, diante de uma obra de arte, ser humilde o suficiente para dizer ainda não percebi, e vou voltar a olhar, e vou voltar a olhar, e vou voltar a olhar. Esta humildade ou esta consciência dos seus próprios sentimentos, e há pouco dizia que uma das primeiras perguntas que nós devíamos fazer em educação é o que é que sentiste e não o que é que pensaste. O que é que sentiste implica também sabermos o que sentimos. Porque uma das grandes dificuldades, e talvez a maior delas, e há um psiquiatra, Arno Gruen, que o diz em relação à noção de autonomia, uma das grandes dificuldades é cada um aceder ao que sente e não ao que os outros acham que nós devemos sentir. E nós vivemos num tempo do já sentido. As coisas já vêm todas com o modo como nós as devemos sentir. Ou seja, há uma estrutura em que as coisas já vêm, as experiências já vêm todas embrulhadas, que nos dizem como nós nos devemos sentir diante delas. O que tantas vezes mascara, precisamente, e o Alberto Caeiro então escreveu tanto sobre isso, mascara os nossos sentidos, pinta-os, veste-os, e depois é muito difícil atravessar o tal rio Anado de que fala Alberto Caeiro. Então, esta experiência do sentir, do dar tempo para perceber o que se sente, é a da verdadeira autonomia que me interessava sublinhar, essa do aceder ao que se sente, ao que se pensa, e não apenas ao que os outros querem que eu sinta ou que pense. Pensar por si, sentir por si, implica saber chegar, aceder a isso que sentimos. Trabalhar então as sensações, trabalhar essa experiência da percepção e também dos sentimentos é fundamental e as obras de arte têm aí um papel determinante. O Plano Nacional das Artes, que há pouco falávamos, parte desse princípio. Que esta experiência da multiplicidade das linguagens artísticas ajudará em muito a esta consciência de si, esta mediação, no sentido ricariano que há pouco dizia, de sairmos de nós para as obras, para regressarmos a nós e nos conhecermos melhor. O ponto de vista de Ricard e que eu subscrevo, é que nenhum de nós, e eu agora falo aqui de nós como indivíduos e como comunidade, nenhum de nós se pode conhecer de forma imediata, mas de forma mediada. E Ricard diz que os monumentos da história da humanidade, as obras de arte, a cultura, é o depósito de humanidade com o qual nós podemos lidar para nos compreendermos enquanto humanos. Portanto, se aquela pergunta, como ser mais humano, a resposta de Ricard seria sairmos de nós e daquilo que nós julgamos ser humano e lidarmos com esse depósito de humanidade que está nas obras. Portanto, há uma saída de si para o mundo, neste caso para as obras, para podermos regressar a nós, já não os mesmos. E não por acaso Ricard não usa a palavra eu, mas a palavra si, que é o pronome reflexivo. Não é? Sermos capazes de nos olhar ao espelho das obras. E nesse espelho não vermos apenas aquilo que já somos, mas aquilo que podemos vir a ser. Portanto, ser mais humano em relação a esta forma de pensar implica também ser mais capaz de lidar com as mediações que a cultura nos dá e nos deu, no sentido da herança que recebemos. O segundo ponto. O segundo ponto remete para esta consciência dos limites que há pouco a Margarida levantava. Heidegger definia o homem como ser no mundo. Esse ser no mundo, segundo Heidegger, é o ser lançado na existência. Esta palavra lançada é importante nós não esquecermos, porque o ponto de partida, então, não é o da segurança da vontade, ou seja, eu sei o que quero e o que posso, mas partirmos do princípio de que nenhum de nós escolheu ser lançado no mundo. Ou seja, não partiu da escolha de nenhum existirmos. Isso é um ponto de partida radical, tremendo para pensar o humano quando se acha seguro de si e poderoso de si mesmo.
não é? Quando pensamos que o nosso ponto de partida é o da radical fragilidade, nenhum de nós ter escolhido ser, existir, ser lançado no mundo, então partimos não da força, não do poder, mas precisamente do impoder, da fragilidade. Isso eu julgo que é determinante para nos compreendermos enquanto humanos. O humano, que tantas vezes parte sob o sentido da força para pensar o que é, sob o sentido das capacidades que tantas vezes não são aquelas que na verdade tem, devia e podia pensar a partir desta questão do, por exemplo, involuntário da existência. Por exemplo, da diferença entre o que queremos e o que fazemos. Entre o que pensamos e como agimos. E tenho nos últimos dias sublinhado isso em vários lugares, que nós nas ideias até rapidamente percebemos que estamos todos relativamente de acordo uns com os outros. Por exemplo, sobre esta questão da autonomia do humano que há pouco dizia. Aquilo que devíamos fazer é formar cidadãos mais autónomos, em qualquer área onde trabalhamos. Formar essa autonomia. Julgo que qualquer um de nós estaria de acordo com isso. Mas depois o modo e a forma que damos a isso é tão diferente. Porque eu posso dizer isto, e eu até posso dar aulas sobre isto, mas não dou possibilidade nenhuma que algum dos meus alunos seja autónomo a pensar por si. Ou seja, a ideia está lá. Há dias, num restaurante, havia uma mãe virar-se para os filhos e gritar desalmadamente para os filhos a dizer: "Já vos disse, não podem falar alto!" A mãe sabia, a verdade estava lá, mas a forma como a mãe passou era o contrário daquilo que estava a dizer. Eu posso pregar toda a autonomia do mundo, mas depois não dou oportunidade a que nenhum dos meus alunos abra a boca na aula. A ideia está lá, mas a forma como eu passo... Uma das coisas que as artes nos podem ajudar também a compreender enquanto humanos é que o conteúdo e a forma vêm juntos. O conteúdo e a forma não são coisas separáveis. E é determinante nós compreendermos isso, porque os conteúdos, acredito que muitas vezes até estejam, mas a forma... E não é fácil, porque nós aprendemos mais rapidamente do que passamos depois para a encarnação. E permitam, no âmbito deste encontro, o verbo tem é que encarnar. Mas a encarnação é bem mais difícil. Porque uma coisa é eu saber que não devo gritar, mas se aprendi toda a minha vida aos gritos, porque me gritavam, eu mudar essa forma de passar para outros e não replicar simplesmente é bem mais complexo, porque implica um trabalho sobre mim, não é apenas um trabalho sobre os outros. E esse trabalho sobre si mesmo, no caso que, volto a repetir, podemos aprender das obras de arte, é determinante. Para quê? Para que não haja um desacerto entre o conteúdo e a forma. Porque aquilo que qualquer artista vos pode experimentar e pode explicar é que a forma é já conteúdo. E nós tantas vezes tendemos a separá-los, como se fossem coisas distintas. Deixem-me só dar um exemplo. Há pouco antes da abertura, pensávamos que viriam poucas pessoas e comecei a pensar se não era bem mais interessante fazermos aqui uma roda de cadeiras. Essa roda de cadeiras era já uma reestruturação de um espaço que, como estão a ver, é muito pouco convidativo para o debate. Vocês estão todos de costas uns para os outros, não é? Ou seja, a olhar para a nuca da pessoa que está à frente, portanto, nem olham a pessoa que está à frente. Portanto, que comunidade é que nós estamos a criar quando aquilo que eu olho é a cabeça do outro, quando não o consigo olhar nos olhos? E, pelo contrário, se criássemos uma Assembleia, e nós percebemos isso como na história da Igreja, o Concílio Vaticano II percebeu também essa necessidade de criar outros espaços eclesiais, outras igrejas que permitam essa ideia de participação mais ativa, onde a forma e o conteúdo venham juntos, onde a forma e o conteúdo estejam lançados no mundo, desculpem, e mande-me calar, Margarida, quando quiser. Lançados no mundo, e isso implica uma fragilidade radical que eu julgo que nós devíamos abraçar, e não fugir dela, não a esconder, não a mascarar. Partir dessa radical fragilidade é algo que muitos artistas apontaram. Um que muito admiro chama-se Bas Jan Ader.
e peço desculpa, não vos trouxe imagens, mas hoje é para conversar a partir desta outra linguagem. O Basi Anader, que é um artista holandês, filmou-se, fotografou-se muitas vezes em queda. A queda normalmente, e com tudo o que está associado ao mito da queda, mas a queda tem a ver com uma fragilidade do humano que não é capaz de estar direito, porque é isso que nós devíamos estar. É esse cair, e portanto o ser marcado pela gravidade que nos obriga a procurar outro ponto de vista, que é o do chão, essa queda é o centro da obra do Basi Anader. Portanto, como é que um artista contemporâneo trabalha essa questão da fragilidade é qualquer coisa sobre a qual nós também podemos aproveitar. O segundo ponto dentro deste ser no mundo, depois do ser lançado, é o que é isso do mundo? E há pouco eu vos dizia-vos, também a partir de Heidegger, que o mundo é um horizonte de possibilidades. O mundo não são as coisas físicas. O mundo não é feito de factos físicos apenas. O mundo é feito de interpretações, é feito de aberturas e fechamentos, é feito de oportunidades ou falta delas. E essa rede simbólica, como lhe chamava Cassirer, que marca o nosso mundo, e por isso todos temos mundos diferentes, mesmo estando ao lado um do outro e vivendo até toda uma vida ao lado um do outro. Esses mundos são as diferentes possibilidades de cada um, implicam tantas vezes uma aprendizagem do desaprender. Ou seja, as redes que nós passamos uns aos outros são tantas vezes castradoras em vez de libertadoras. Portanto, um dos aspectos fundamentais, como há pouco vos dizia, a fazer é desaprender e não simplesmente aprender. Quem o disse com esta expressão maravilhosa de aprendizagem, de desaprender, foi Fernando Pessoa. É preciso aprender a desaprender. Nós, tantas vezes, aprendemos preconceitos que temos que ser capazes de retirar de nós para libertar o outro e a cada um. De todos os níveis. Desde, obviamente, os preconceitos raciais, aos preconceitos do que é que um homem ou uma mulher podem ou não podem, até às questões relacionadas com a sexualidade e essa liberdade que também nos dá. O que é que são as possibilidades do humano? Usando a expressão que desde o início temos estado a acompanhar. E terceiro ponto, nesta ideia de abertura de mundo, fundamental perceber como é que nós construímos o mundo e o mundo constrói-se em relação. Nós somos ser em relação, somos pessoas, não indivíduos. E a ser com, outra definição heideggeriana, abre-nos precisamente à noção de comunidade. Nenhum de nós é o que é, nenhum humano pode ser humano sem uma comunidade. Sem, neste sentido também que usamos, sem a cultura. Deixem-me só dar-vos um exemplo de um artista que trabalha isto extraordinariamente, um belga, Francis Alise, que vive no México e que há tempos fez uma obra extraordinária chamada A Fé Move Montanhas. E o que é que ele fez? Convidou universitários para se inscreverem, os que quisessem. 500 universitários inscrevem-se, miúdos que nunca tinham estado uns com os outros, mesmo estando na mesma universidade, inscrevem-se, juntam-se e o que vão fazer é, com paz, mover uma montanha de areia 5 centímetros mais para a frente. E estão durante 1 hora a levar a montanha 5 centímetros mais à frente, como percebem, num ato absolutamente absurdo. Mas a experiência humana não é só feita da racionalidade das coisas com um sentido imediato. E há qualquer coisa de belíssimo nesta ideia de meter 500 miúdos a mover uma montanha. Porque aquilo que eles moveram não foi apenas a montanha, moveram-se. Porque aquilo que a obra de arte também nos ensina, e é fundamental aqui dizê-lo, é que nós não somos feitos simplesmente para criar coisas externas, produtos. A obra de arte é improdutiva, a obra de arte deve ser improdutiva, a obra de arte deve produzir o próprio, o artista, o espectador, mais do que produzir um objeto. E é esse afastamento da ideia idolátrica da obra de arte que o século XX todo trabalhou. Portanto, aprendermos com os artistas do século XX essa ideia da participação ativa, da ideia de que a obra está lá para que cada um se possa também fazer a si mesmo, se construir a si mesmo, participando ativamente na construção da obra. Muitíssimos artistas poderíamos conversar aqui sobre isso. Dizer só, porque me interessa muito, esta ideia de comunidade como uma tarefa infinita.
A expressão é de Husserl, já usei em exposições também. Porquê? Porque a noção de tarefa infinita ajuda a perceber o humano como ancorado, alicerçado, fazendo parte e pertença de. Uma tarefa infinita, diz Husserl, é aquilo que a filosofia grega transformou o homem. O homem, depois dos gregos, portanto, aquela noção de humano que há pouco falava, o homem, depois dos gregos, deixou de ser o homem das tarefas finitas e passou a ser o homem das tarefas infinitas. A ciência mostra isso, a arte mostra isso, ou seja, nós já não temos apenas uma tarefa finita que cumprimos no nosso tempo, recebemos de outros a tarefa, continuamo-la e passamo-la aos próximos. Isto é extraordinário para perceber o humano como parte de uma comunidade. Ou seja, esta inserção de uma comunidade que vem de trás, de muito trás. Portanto, a ideia da comunidade não pode ser a ideia apenas dos que estão presentes aqui hoje. Nós somos herdeiros de muitos, estão aqui imensos fantasmas. E isso é determinante para perceber o que somos como humanos. Portanto, recebemos de outros uma tarefa, a filosofia não é outra coisa senão qualquer coisa que continuamos, a arte não é qualquer coisa, a ciência, que continuamos do que outros já nos legaram. Portanto, há qualquer coisa da herança que nós temos que pôr a render e a passar aos próximos. Isso é fundamental nesta noção do ser com. Ou seja, com quem é que nós somos? Não apenas com estes imediatamente com que nos relacionamos aqui e agora, mas com esses outros que nos antecederam e que estão connosco aqui e agora. Terminava então com uma noção que também aprendi com o professor Michel, a professora Isabel e de Ricoeur, que a alteridade, o outro, estes outros, estão já no coração da identidade. Esta é a forma de Ricoeur pensar o que é a identidade pessoal, que ele chama ipseidade. O outro está já dentro de cada um de nós. Portanto, quando nós começamos a conversar, eu e o outro, como se fosse a minha comunidade e a outra comunidade, como se elas fossem opostas, estamos completamente a desviar-nos daquilo que é o fundamental do humano. É que o outro já está em mim. Eu, para poder usar estas palavras, tive que as ouvir do professor Michel, da professora Isabel, lê-las em Ricoeur. Eles estão em mim. Eu transformei-as, mudei-as, alterei-as, desviei-me, vou chumbar, não interessa. O outro está em mim. Os artistas, para fazerem o que fazem hoje, têm que receber uma herança. Ninguém começa do zero. E fazer parte de uma linhagem, mesmo que seja contra a linhagem, como sabem, Picasso pintava aos 16 anos como Rubens. Picasso pintar como Rubens aos 16 anos significa que aprendeu de uma tradição, recebeu uma tradição. O que é que Picasso andou toda a vida a fazer? Pintar como pintava antes de saber pintar como Rubens. Isso é um esforço brutal, porque os nossos olhos estão marcados a olhar como Rubens, porque foi assim que lhe ensinaram. Portanto, há um esforço imenso que ele faz para desaprender, palavra que há pouco usei. E é isso tantas vezes que nós temos que fazer ao lidar com a tradição. Não é simplesmente repeti-la, porque essa noção de tradição, como sabem, é construída. É um dos grandes dramas da vida humana, é achar que a tradição é repetir o mesmo, quando nunca é repetir o mesmo. A repetição não pode ser do mesmo, ainda que seja uma continuação, mas tantas vezes por luta por desvio. Mas só nos podemos desviar daquilo que conhecemos. Só podemos lutar com o que existe. E se não passarmos uma tradição, portanto, se não houver esta noção de comunidade que nos antecede e da qual fazemos parte, uma herança partilhada, não existirá essa consciência. A alteridade faz parte do eu. O que é que isto significa? Agora, para terminar, a alteridade está já no coração da identidade, é a expressão que usa Ricoeur. Significa que cada um de nós tem em si múltiplas influências. Tantas que são inconscientes, nem sabemos de onde vêm. Outras que são evidentes, porque é uma expressão que o pai usava ou que a mãe usava lá em casa e que eu continuo a usar hoje. Outras têm a ver com a minha comunidade mais direta, mas outras vêm de tão longe que nós nem sabemos de onde vêm. Por exemplo, no caso da filosofia há uma expressão maravilhosa, nós usamos muitas vezes, e a minha avó usava, no meio está a virtude. No meio está a virtude. É uma reflexão aristotélica profundíssima que passou para um ditado popular repetido e que nós não sabemos já sequer que vem de Aristóteles.
Não é? Ou seja, há qualquer coisa de uma influência tão grande de outros que estão em nós sem nós sabermos. Para bem e para mal. Para o bem e para o mal. E é importante termos consciência disso, naquela desaprendizagem. Dizia que este outro está em nós também porque há forças em nós que nós nem conhecemos. Ricard percebe também como essas figurações da alteridade. O corpo, por exemplo. E o corpo, com a velhice, por exemplo, já não permite aquilo que eu queria. Não é? E há um desacerto entre aquilo que eu julgo capaz, ou me julgava capaz, e aquilo que o corpo já não permite. É um outro. Já não sou eu. O não nos reconhecermos, por exemplo, nesse corpo que somos. Por outro lado, o inconsciente. O que vem ao de cima sem nós termos consciência, o que nos leva a fazer o que fazemos sem tantas vezes ter uma razão imediata e óbvia. A força da sexualidade. Ricard usa essa expressão maravilhosa que há este poder da sexualidade como qualquer coisa de uma ilha submersa que nós nem conhecemos em absoluto. E, por exemplo, a morte. E essa relação com a morte. A morte, como Rilke dizia, é a coisa mais própria de cada um. Não é? Desde o momento do nascimento a transportamos connosco. A morte que é a coisa mais própria de cada um, mas que sentimos como um ataque exterior. E basta ver, por exemplo, a forma como representamos tudo isto. Por exemplo, a sexualidade e a paixão a partir de um cupido que nos ataca de fora. Como se fosse qualquer coisa que é externa. É interessante perceber como é que os artistas utilizaram a noção de um ataque exterior, uma seta, para falar disso que é a experiência amorosa ou apaixonada, e a paixão significa um padecer, não é um ato, é um padecimento. Da mesma maneira que usámos a gadanha do esqueleto para a morte para definir isso que vem de fora e nos ataca de fora. Quando, na verdade, são experiências íntimas, profundamente íntimas. Lacan utiliza uma expressão que me interessa também trabalhar em relação à arte, que é a extimidade. A extimidade. Uma exterioridade íntima. Uma exterioridade íntima. Qualquer coisa que parece exterior, mas que é a coisa mais íntima. Eu julgo que as obras de arte também nos ensinam isso. Na relação com as obras de arte, algumas delas nós sentimos, podia ter sido eu a dizer isto. Não é? Já sentiram isto num filme, com certeza, ou num livro. Eu também podia ter dito isto. O que é isto senão uma exterioridade íntima? Ou seja, a extimidade ajuda-nos a compreender como a obra de arte não nos é apenas exterior, é-nos profundamente íntima. Porque se feita por um artista humano como nós, o que ali está vertido é também essa humanidade. E nada do humano nos é estranho. Nada do humano nos é estranho. Nesse sentido, a extimidade das obras é para onde nós devemos caminhar, para que, nem que seja, nos abra aquilo que em todos existe, que é uma falha, que é uma falta, que tantas vezes nem imaginamos. A experiência da falha e da falta, há tempos fazia uma conferência na Gulbenkian, usando uma expressão que apareceu escrita numa parede de Paris, no maio de 68, numa Universidade de Paris. Alguém escreveu a maravilhosa frase: ter falta de imaginação é não imaginar a falta. Ter falta de imaginação é não imaginar a falta. E nós podemos aprender muitíssimo da relação com a cultura, com as obras de arte, para que não tenhamos falta de imaginação. O grande poder também da relação com as obras de arte é abrir, desenvolver essa capacidade imaginativa do humano, para que possamos imaginar a falta, possamos sentir a falta, experimentar a falta e, a partir dela, continuar. Peço desculpa. Muito obrigado. Vou limitar-me a uma pequena pergunta que me fiz várias vezes. Trata-se de relação entre a experiência estética e a experiência religiosa de uma mesma obra. Por exemplo, se vou ouvir uma paixão de Mateus de Bach numa sexta-feira santa, não é a mesma coisa do que ouvi-la à noite com discos
ou numa orquestra ao vivo. Nessa altura, como é que pode articular o sentido do estético para o religioso, isto é, ouvir a Paixão Sexta-feira Santa, ou a experiência do religioso apreendido de modo estético, que é ouvir a mesma Paixão numa cera, num conservatório qualquer. Muito obrigado, Sr. Professor. Vou tentar responder. Então, começava pela segunda parte da pergunta. Não conheço, mas podemos conversar sobre isso, não percebo o que é que pode ser uma experiência religiosa sem uma experiência estética. Mesmo a mais difícil, talvez de todas elas, que é fazer a abstração absoluta de Deus, me parece dificílimo sem uma projeção qualquer do que possa ser a imagem de Deus. Portanto, há qualquer coisa na experiência religiosa que implica, que necessita da experiência estética. E por isso temos, por exemplo, toda a história da arte que nós conhecemos, porque o partido vitorioso teológico em Bizâncio, no século VIII, foi o que dizia que se pode fazer imagem de Deus. Porque se naquele momento tivesse ganho teologicamente o partido que dizia não se pode fazer imagem de Deus, nós não lidaríamos hoje com as imagens da mesma maneira. Portanto, claramente há uma reflexão que não podemos deixar de fazer, de que a nossa experiência religiosa é uma experiência estética. E por isso temos a música nas igrejas, e por isso temos as imagens, e por isso temos o ritual. O que é o ritual litúrgico, se não uma experiência também teatral? Com a palavra e a linguagem poética, com a performance, com a experiência visual. Portanto, a experiência religiosa é uma experiência total e, portanto, essa divisão entre a experiência religiosa e a experiência estética parece-me perigosa. Mais uma vez, naquela noção de diferença entre conteúdo e forma. Segunda questão. No século XX, melhor, desde o século XVIII para cá, foi uma transição que julgo que no campo também religioso nos tem que fazer pensar e no campo da arte tem que nos fazer pensar duplamente, que é uma espécie de substituição. Ou seja, sendo posta em causa filosoficamente, socialmente, a religião, percebemos que é no mesmo período em que é posta em causa socialmente, filosoficamente a religião, que surge também isso a que nós chamamos arte. Século XVIII. Há pouco eu falava do humano como qualquer coisa de recente, a arte é recentíssima. A maneira como nós pensamos o que é um objeto artístico é muito, muito recente na história da humanidade. Portanto, não devemos nunca partir do pressuposto que existiu sempre arte. Existiram sempre objetos estéticos, aquilo que nós podemos definir como arte. Mas a noção de arte que nós temos hoje, que todos partilhamos, como um objeto feito com autonomia, para um campo autónomo que é o campo artístico, para um lugar que é um museu, não existe antes do século XVIII da mesma maneira. Portanto, o que é que acontece no século XVIII? Há assim uma espécie de substituição. A experiência estética passou a substituir uma experiência religiosa. Aliás, essa consciência que leva, por exemplo, as famílias ao domingo ao museu, em substituição de uma experiência comunitária da missa. A experiência estética, que se pensarem bem, é uma experiência também comunitária. O que é um concerto, se não a experiência de uma comunidade que partilha? O que é um filme, se não estarmos todos juntos, reunidos, em volta de... Essa experiência, que já não é hoje religiosa em muitos casos, foi substituída pela experiência estética. E temos, por exemplo, os grandes concertos, grandes festivais, em que as pessoas se congregam em redor de uma experiência estética. Experiência estética que também facilmente, nós percebemos no século XX, substituiu até do campo da palavra a experiência religiosa. Se vocês hoje entrarem em qualquer galeria ou em qualquer exposição, leem nos textos dessa galeria ou dessa exposição palavras como sublime, o maravilhoso, o sagrado, o intocável. Ou seja, as palavras que vêm do contexto da religião transitaram para o contexto da experiência estética.
E há aí algo que merece ser pensado, porque passámos, por exemplo, a ter museus como tínhamos antes os templos. E não por acaso, até do ponto de vista arquitetónico, os museus feitos no século XVIII e XIX são templos, colunatas gregas. Entramos no templo. Aliás, museu é o templo das musas. Portanto, há uma substituição clara dessa experiência e eu julgo que ela tem que ser refletida, porque transformamos os objetos estéticos em ídolos, em muitos casos, retirámos-los do seu contexto. Há um extraordinário filme que podem ver online hoje no YouTube do Alain Resnais e do Chris Marker, que se chama As Estátuas Também Morrem. As estátuas também morrem. E é sobre a transposição que nós fizemos de objetos de culto africano, do contexto africano para os museus europeus. E aquela máscara, que tinha um significado para aquela tribo, aquele objeto que tinha um significado para aquela tribo, passa a ser despojado desse significado e passa a ser um objeto estético. Passa a ser olhado como um objeto estético. Coisa que na tribo não tinha. Ou melhor, não era só. Como hoje, ao entrarem no Museu Nacional de Arte Antiga, o que vão ver é a história da arte cristã. 90% das obras que estão lá são da história da arte cristã, que vieram dos conventos, dos mosteiros, das igrejas, e que estão agora, não ao culto, ou seja, a relação já não é do culto, mas a da experiência estética. Essa outra forma. Porque houve também, mas isso a conversa dava para muito mais, houve também essa ideia de que a cultura, e nós sentimos isso às vezes ao ouvir falar da palavra cultura, substituiu a palavra graça do discurso religioso. Aquilo que nós pensávamos que era a graça no sistema religioso, e a graça é aquilo que eleva as capacidades do humano, e as eleva a outro patamar, se pensarem bem, é a forma como hoje nós pensamos a cultura. A cultura é uma espécie de graça que eleva as capacidades do humano a outro patamar. E, portanto, há uma espécie de substituição de discursos, do religioso e do cultural, que eu julgo que, quer num lado, quer no outro, nós temos que repensar e pensar. Porque muitas vezes lidamos com os objetos artísticos como se estivéssemos a lidar com ídolos ou com a religião, a experiência religiosa. Quando, aparentemente, estamos longe dela e, na verdade, não estamos. Isto só para dizer que depende também da posição do espectador. Ou seja, se nós formos à Gulbenkian ver a Paixão segundo São João de Bach, fomos escutar a Paixão segundo São João de Bach, a forma como eu lido com aquelas palavras ou com aquela música também depende da forma como eu sou crente ou não sou crente, olho para elas de determinada maneira, estou marcado no meu sistema simbólico por essa presença da experiência religiosa ou não. Portanto, a minha formação, da minha educação, e portanto, há não apenas a obra, a questão não é apenas da obra, nem sequer do autor da obra, é da forma como o espectador lida com a obra. E obviamente, nós sabemos que Bach pensou para o contexto litúrgico, mas hoje, ao retirá-la do contexto litúrgico, ou até mesmo no contexto litúrgico, eu no contexto litúrgico posso não ter fé, e simplesmente estou lá. Portanto, há essa reflexão também que nunca esquecemos que, usando a expressão de Duchamp, quem faz a obra de arte não é apenas o artista, é o espectador. Uma obra de arte precisa de dois polos, o artista e o espectador. E, portanto, nesses dois polos pode haver a questão da fé envolvida num lado ou no outro, mas às vezes nem sempre coincidente.